nessa reunião. Hoje eu vou falar com você sobre jejum e oração. É uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. Jejum e oração. Não esqueça disso. Jejum e oração. Pastor, por que o jejum e oração é importante? Vou te explicar durante o culto. Primeiro, nós vamos entrar no livro de Marcos, capítulo de número 9, onde a Bíblia Sagrada fala que havia um homem, pai de um rapaz. O filho desse homem tinha um problema que o pai sabia que era espiritual. Talvez esse homem é uma pessoa que procurou em muitos lugares ajuda. Deve ter ido na feitiçaria, no curandeiro, no centro espírita, em vários lugares. Ele não encontrou solução. O filho dele tinha um problema que ele fala que era desde quando ele era jovem. Há muitos anos aquele problema estava ali. Ele comenta que o filho dele se jogava no fogo, se jogava na água. Fogo e água simbolizam pessoas que têm temperamentos, às vezes, num piscar de olhos, completamente diferente. Nós chamamos hoje de bipolar, a medicina, né? Aí ele começa a dizer que o filho dele espumava e rangia os dentes. Parece um ataque epilético. Ele caía no chão e ficava lá. Aí o que ele fez? Ele ouviu falar que havia alguém que estava curando, andando por aí, que poderia ser o Messias prometido para Israel. Ele pega o filho dele, não sei quanto tempo ele leva, de onde ele vem, qual o esforço que ele faz, mas quando ele chega nos discípulos de Jesus, observe esse detalhe, ele procurou 9 discípulos. Só haviam 9. Quantos discípulos Jesus tinha? Mas ele levou até os 9 que ele encontrou, porque Jesus e outros 3 não estavam ali, só tinham 9. Os 9 foram lá, oraram pelo demônio e não expulsaram o demônio do rapaz. Os 9 que ele encontrou no meio do caminho, que estavam ali, os 9 que ele encontrou oraram pelo rapaz e não expulsaram o demônio. E o que você tem que perceber? Eles usaram o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso ou não é? Por que não funcionou? Essa é a pergunta que você precisa se responder. Se o nome de Jesus tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, e ele está sobre todas as coisas, por que quando os 9 oraram, eles não expulsaram esse demônio? Observa, eu não estou duvidando que o nome de Jesus tem poder. Eu não estou dizendo que o problema é o nome de Jesus. Não quero que você duvide do que a Bíblia diz, que o nome dele é poderoso. Não faça isso. Mas eu quero que você entenda. Eles usaram o nome de Jesus e eles não expulsaram. Quanto tempo você está na igreja? Você tem muitos problemas na sua vida. Você já usou o nome de Jesus e muita coisa não se resolveu na sua vida. Muitas coisas você está enfrentando até hoje e não foram vencidas. Porque o nome de Jesus tem poder ou não tem? A gente vai começar a duvidar? Tem ou não tem? Eu já vi que todo mundo ficou meio no silêncio agora. O nome de Jesus tem poder ou não tem? Eu não estou levando você a duvidar do nome, mas eu estou querendo te ensinar algo importante hoje. Porque às vezes você tem muitos problemas na sua vida, mas o nome de Jesus você usou e eles não foram resolvidos. Ah, mas o nome de Jesus não é poderoso? Eu vou te dar um exemplo para você me compreender. Eu posso te dar uma arma maravilhosa, de última geração, estudada, pesquisada, precisa, uma arma com um longo alcance, que você dispara um tiro e ele chega a tantos quilômetros sem perder precisão. Ele se mantém da mesma forma como ele saiu do cano da arma. E aí você tem uma arma boa, uma munição, está lá com o seu pente, tem tantas balas naquele pente. Agora, há uma diferença entre um amador que vai pegar essa arma profissional e vai dar um tiro com ela, e alguém que é perito, profissional, talvez até trabalha na área e sabe lidar com uma arma. A forma deles usarem a mesma arma vai mudar ou não vai? Quem é perito sabe usar de um jeito, quem não é, está com uma arma fantástica na mão e vai usar de forma errada e muitas vezes pode até se machucar. O problema não é o nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. O problema é quem está usando esse nome. 9 discípulos não conseguiram expulsar. Aquele demônio não saiu. O problema não é o nome, porque o nome continua tendo poder. O problema é quem está usando o nome.
E isso você não pode esquecer. Vamos lá, por que o jejum e a oração é importante? Aí esses 9 discípulos, depois que Jesus, você sabe a história, né? Jesus, ele estava em cima do monte com 3 discípulos, eles passaram a noite inteira em jejum e oração. Ele estava com Tiago, o Pedro e o João, em oração em cima do monte. Quando os 3 descem no monte com Jesus, eles chegam lá embaixo, tem um burburinho, uma multidão ali, muitas vozes, e Jesus parou. Por que vocês estão brigando com eles? Ou seja, falando, por que vocês estão assim com meus 9 discípulos? Aí o rapaz aparece, o homem, olha mestre, eu trouxe o meu filho, tal, e os teus discípulos não puderam expulsar. Eles usaram o nome de quem? O problema não está no nome de Jesus, mas quem está usando esse nome? Aí depois que Jesus expulsa o demônio junto com os outros 3, você vê que eles conseguiram, Jesus e os outros 3 expulsaram. Eles usaram o mesmo nome, mas com um funcionou, com o outro não. Agora os 9, eles vão chegar em Jesus e vão fazer uma pergunta. Senhor, por que a gente não conseguiu? Por que a gente usou o teu nome, a gente foi lá, passamos vergonha? Por que não funcionou? Aí diz aqui o versículo de número 28. Todo mundo junto, Marcos 9, o verso é o 28. E quando entrou em casa, o que a Bíblia diz? Os seus discípulos lhe perguntaram aonde, pessoal? A parte, o que eles perguntaram para ele? Por que o não podemos fazer o quê? Primeira lição. É nos momentos a sós com Deus que você vai crescer. É nos momentos a sós com Deus que nós crescemos na fé e que nós crescemos espiritualmente. Esses momentos a sós são muito importantes na nossa vida. E é nos momentos a sós, nos momentos eu e Deus de comunhão, de intimidade, nos momentos que a gente chega perto dele, nos momentos que a gente se aproxima, está sentindo a presença, se envolvendo, é que nós perguntamos para Jesus como vencer, ou por que não estamos vencendo. É nesses momentos que ele nos revela o que ainda não sabemos. E daí diz aqui, continua. Agora presta atenção na resposta que ele vai dar no 29. Você tem uma caneta, sublinhe aí na sua Bíblia, porque esse 29 é importante. E disse-lhes, todo mundo junto, o que está escrito na nossa Bíblia? Esta casta não pode sair com coisa. Então Jesus está dizendo para eles, não importa o que tu faça, não importa o que tu use, não tem outro jeito de sair. Não tem outro jeito de vencer isso. Jesus está explicando para os discípulos, não adianta. Ah, mas eu usei a rosa, eu usei a vara, eu usei o óleo, eu usei a água, eu subi no monte, sei lá o que você fez. Jesus está dizendo, não tem outro jeito. Não tem saída. Jesus está explicando que algumas coisas na sua vida, se você não for uma pessoa que jejua, que se consagra, Jesus está dizendo, você não vai vencer. Eu posso entregar para você o que eu quiser entregar. Resolve coisas pequenas. Coisas maiores é a sua comunhão com Deus. Você vai precisar buscar mais. Qual o problema da sua vida que nunca foi resolvido? Que você nunca venceu? Faz anos que você anda com Jesus como como os 9 que andavam há 3 anos. Mas nunca foi vencido. Porque existirão coisas na nossa vida que vão requerer de nós uma comunhão maior. Senão nós nunca vamos vencer. Ah, pastor, mas não tem uma coisa ungida aí para me entregar, para resolver? Não. Resolve coisas pequenas. Coisas maiores, você tem que pagar o preço. Você precisa esforçar. Aí diz aqui, vamos lá. Leia comigo, como é que diz o texto? E esta casta não pode sair com coisa alguma. Não importa o que eu queira fazer. Aí ele vai explicar, a não ser, ou seja, ele botou a condição, mas só isso aqui que expulsa isso aí. Leia comigo, a não ser com oração e o quê? Ou seja, o jejum, ele potencializa a minha oração. Ele potencializa, Jesus está dizendo, se você não jejuar, se você não se consagrar, jejum não é o ato de simplesmente deixar de comer. Não é só ficar sem comer. Porque se fosse ficar sem comer, cada vez que o médico diz, amanhã você tem exame, você estava mais forte. Ao contrário, quando você entrega, come até a tampa das panelas. Você estaria mais forte se fosse só o ato de ficar sem comer. Se fosse só o ato de ficar sem comida, cada vez que você faz um exame, tem gente aqui que toda semana é no médico, só para o médico mandar. Não é o ato de ficar sem comer. Ele está dizendo que é jejum e o quê? Porque ficar sem comer no propósito de agradar a Deus, bom, primeiro eu estou quebrando a minha carne, com certeza. Só que eu estou perdendo uma grande oportunidade
de ter orado para ter mais unção e para chegar mais perto de quem? De Deus. Pastor, eu preciso fazer o dia inteiro? Não, não é obrigado a fazer o dia inteiro. Depende do seu trabalho. Com o que você trabalha? O que você faz? Tem trabalhos que há a possibilidade de você ficar em jejum. Agora, pastor, eu trabalho fazendo força. Não dá para ficar em jejum o dia inteiro. Às vezes você é um servente pedreiro. Vou fazer 2 dias de jejum. Quando disserem para você, pega lá aquele saco de cimento. Você só vai pegar e vai ficar pelo chão. Vai vir alguém te socorrer. Você vai dizer, eu sou crente. Por que você desmaiou? Ah, é que eu estou em jejum. Ele vai olhar para ti, fanático. Vai dar um mau testemunho. Então, naquele serviço não dá. Pastor, o meu eu só fico no escritório. Bom, é um pouco mais fácil ficar em jejum o dia todo. E ainda o meu, pastor, se eu quiser, eu boto até um fone de ouvido, ouço uma pregação, fico ouvindo louvor e vou trabalhando que não atrapalha. Bom, é bem mais fácil ficar em jejum. Agora, se o meu trabalho não me possibilita, pega um turno, pega um período. Acorda às 6 da manhã, meio-dia tem que almoçar com a família? Ok. Eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar, vou ficar em jejum, vou botar louvor, vou ficar na presença de Deus, eu vou me envolver mais. Ah, se eu tiver que fazer alguma tarefa na casa, ouvindo louvor, meio-dia, eu entrego e vou almoçar com a família. Mas eu estou com um período de consagração na presença de quem? Quando vier a luta, você está preparado para enfrentar. Não espere o problema vir para te preparar. Faça disso uma disciplina. Quando vem, você está preparado. Não é no primeiro jejum que você vai vencer. Não é nem no segundo jejum que você vai vencer. Isso tem que ser uma prática que vai fazendo você, a cada mês que passa, estar mais forte. É que nem na academia. Você sabe que vida espiritual com academia é uma coisa muito parecida? Quando você começa na academia, você levanta só a barra. Quem já fez academia aqui? Irmão, que vergonha. É uma vergonha tremenda. Você chega na academia assim, meu irmão. Eu me lembro quando eu comecei, eu sabe o que eu fazia? Só aquela barrinha, sem nada de peso, eu olhando até as mulheres botando 1 quilo. E eu só com a barra, porque só a barra pesa 15. E eu só com a barra me matando ali, o professor olhando assim, quase dando risada. Só a barra, irmão, é até uma vergonha isso aqui. Mas com o tempo, você vai começando a botar o quê? Vai botando peso. Você vai botando peso. Você vai botando peso. Vida espiritual é assim. Não é no primeiro jejum que você já vai sair vencendo tudo. Não é no segundo jejum que você já vai resolver todos os problemas da sua vida. Mas é com a disciplina, é com o tempo, é transformando essa vida de comunhão em um hábito. Quando chegar o demônio, você está forte para vencer ele. Você já criou músculo, porque você fez jejum e fez o quê? Oração. Você ficou forte. O primeiro mês de academia, Jesus, você levanta pouco peso. Mas se eu te encontrar 1 ano depois, você está bem mais forte. Você já consegue levantar o que você não levantava. Você já consegue fazer o que você não fazia. Bota o jejum como um ato de disciplina. Daqui a um tempo, você é outro crente. Agora vamos lá, Jesus falou, versículo 29, todo mundo junto. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e o que mais? Então Jesus estava explicando para os discípulos, por que vocês não expulsaram? Porque enquanto eu subi o monte, enquanto eu, Pedro, Tiago e João, ficamos a noite toda orando, a noite toda buscando a Deus, a noite toda em comunhão, vocês estavam dormindo, jogando, olhando Netflix, olhando filme, ouvindo rádio, jogando joguinho no celular, jogando conversa fora, olhando isso, perdendo tempo. Não estavam se preparando. Você tem que fazer uma escolha. Que tipo de cristão queremos ser? Tem coisas na sua vida que você vai vencer porque elas são pequenas. Coisas pequenas, lutas pequenas, dificuldades pequenas. Olha o pastor que presta atenção. Você vai vencer. Só que chegarão dias que você vai ter que enfrentar lutas maiores. E para vencer as lutas maiores, a gente vai precisar de jejum e o que, pessoal? Senão você não vai vencer. Jejum e oração. Que casta é essa, pastor, que Jesus está falando? Ele está dizendo que essa casta, ou seja, demônios que às vezes são diferentes, são lutas na nossa vida, eles só vão sair se nós fizermos jejum e fizermos o quê? Oração. E que casta é esta? É tudo aquilo que na nossa vida está levando muito tempo. Olha quanto tempo levou na vida esse jovem, versículo 21. Todo mundo junto, versículo 21. E perguntando ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Marcos 9. Ele disse, desde quando, pessoal? A infância. Então, o que existe na sua vida há muito tempo?
O que existe na sua vida há muito tempo que até agora não foi resolvido? Na sua saúde? Uma cura que você já confessou. Você já disse que pelas feridas de Jesus é curado. Você já pediu oração para todo mundo. Você já determinou, mas até agora você não foi curado. Talvez você está enfrentando um tipo de demônio que, se você não se consagrar, não buscar mais, você não vai conseguir vencer. Vida financeira. Quanto tempo está desse jeito? Talvez tenha um demônio que você vai ter que se consagrar para vencer. O que está acontecendo na sua família? Às vezes é um demônio que você vai ter que se consagrar para vencer. Você já notou que tem famílias que às vezes a coisa é hereditária, a doença tal atingiu fulano, beltrano, ciclano. Pô, pastor, não vai me atingir. Se consagra, você precisa vencer, você precisa expulsar. Aí ele disse aqui, o que o pai disse para Jesus? Perguntou o pai dele, quanto tempo lhe sucede isso? E Jesus disse, desde quando? O que existe antigo na sua vida? O que existe faz tempo na sua vida que precisa ser resolvido? Se consagra mais, busque mais. Tem familiares que nós vamos salvar orando, rápido, pregando, tal. Mas tem um outro familiar que para salvar ele a gente vai ter que pagar o preço, fazer jejum, buscar mais, se consagrar mais. Porque um é diferente de quem? Do outro. Às vezes aqui eu enfrentei um demônio mais fraquinho, na vida rasa que a gente leva, sem buscar, sem orar muito, a gente conseguiu. Mas talvez a gente enfrentou outro que na vida rasa a gente não passa por ele. A gente não consegue superar. Porque precisa consagrar. Aí então, vamos lá no versículo 2 de Marcos 9. O que a Bíblia diz? E 6 dias depois, Jesus tomou consigo. Quem é que Jesus tomou? Pedro, Tiago e quem mais? João. E o que ele fez? E os levou a sós, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante de quem? Quem é que teve experiência com Jesus? Quem subiu o monte. Quem é que conseguiu expulsar o demônio? Quem subiu o monte. Quem ficou embaixo do monte não conseguiu expulsar. Você tem que fazer uma escolha na vida. Ou eu sou um cristão que vou viver ao pé do monte, ou eu vou ser um cristão que decidi subir o monte. Não vai ter problema que você não vença. Não vai ter luta na sua vida que seja insuperável. Todas você vai superar se eu entender que a arma que Deus me deu é o jejum e o que, pessoal? E a oração. Pastor, mas eu preciso jejuar hoje. Hoje nós vivemos na graça, pastor. Marcos capítulo 9, Jesus não morreu na cruz. Isso aí nem na cruz ele não tinha morrido ainda, pastor. Será que eu preciso fazer jejum? Mas me disseram que ele morreu, ganhou toda a autoridade sobre o inferno, o céu e a terra. Isso aí era lei, pastor. Por isso tinha que fazer jejum, ele não morreu, o diabo não tinha sido vencido. Hoje não precisa. Mateus capítulo 9. Vamos lá. Mateus capítulo número 9. Mateus 9, todos acharam? Você está entendendo, pastor? Sim ou não? Pastor, para que serve o jejum? Pessoal, o jejum, ele nos ajuda a nos conectarmos melhor com Deus. Ele ajuda você a vencer a sua carne, vencer a si mesmo. O jejum é como se você fosse criando uma casca. Sabe, você vai ficando cascudo. Agora, quando eu vou fazendo o jejum, eu vou quebrando toda essa casca e consigo ficar mais sensível a Deus. O jejum é como um adaptador. Quem é que lembra que as tomadas, já há alguns anos, houve uma mudança nas tomadas? Mudaram ou não mudaram? Antigamente elas eram diferentes, hoje elas têm 3 pinos, sim ou não? Uma fase era 2, sim ou não? E teve uma fase que o pino, ele era um cortezinho assim na horizontal. Perdão, na vertical. Ele era um cortezinho assim na vertical. Você lembra? Aquele compridinho assim de cima para baixo? Ele era tipo um I. Quem é que lembra disso? Mas eram 2, né? 2 I assim na vertical. O que é o jejum? O jejum é mais ou menos assim, ó. Para que ele serve? Mudou a tomada. Nós precisamos nos conectar à energia. Só que o meu plug, ele é antigo. Ele não tem 3 pinos e ele não é redondinho. O meu é um risco. Se eu tentar conectar, eu não consigo mais. Tem uma barreira entre eu e a minha fonte de energia. Sem energia a gente morre. Sem energia a gente não funciona. Então o que é o jejum? O jejum é o adaptador. Que eu boto o meu plug nele e conectado o plug no adaptador eu pego e boto aonde? Na tomada.
Então, mesmo que o meu cabo seja velho, ultrapassado, o plug, o adaptador, faz o meu plug continuar conseguindo puxar a energia que eu preciso. O jejum é isso. A gente vai andando com Deus, mas chega uma hora que a gente está sempre precisando fazer o quê? Se renovar, está perto, está sensível, está próximo. Às vezes a gente não está conseguindo, então é hora de usar alguma coisa que Deus nos deu e Ele é uma ferramenta. Mateus 9,14. Hoje precisamos jejuar, pastor? Sim. Mas Jesus não falou aquilo no tempo da lei? Sim. Mas olha o que Jesus vai explicar para mim e para você aqui no 14, tá? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos, olha o que eles perguntaram para Jesus, não jejuam? Aí Jesus vai nos dar a explicação no 15. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Pega a caneta e sublinha aí. O que está escrito na sua Bíblia aí, pessoal? Dias, porém, virão. Chegamos nesses dias, tá? Em que lhes será tirado o esposo, e então eles farão o quê? Vivemos esses dias hoje. O esposo, Jesus Cristo, fisicamente, não está aqui comigo e com você. Fisicamente eu não precisava jejuar, porque a conexão com Deus era direta. A gente ouvia Ele, via Ele, sentia Ele. Ele estava aqui fisicamente. Hoje Ele não está mais fisicamente. Hoje a presença dEle é espiritual. E nós somos de carne e osso. Se não fazemos jejum, a nossa carne vai prevalecer e ela consegue nos afastar de Deus. Porque se Deus é espírito e hoje Ele está aqui espiritualmente, o meu espírito precisa estar forte para conseguir vê-lo, ouvi-lo e seguir a direção dEle. E o que vai me fazer hoje vencer a carne, fazer o meu espírito conseguir se conectar? Jejum. Essa é a ferramenta que Deus te deu. Jejum e oração. Os dois precisam estar combinados, porque o jejum vai potencializar a sua oração, vai fazer você estar conectado com Deus. Então, de novo no 15, a resposta de Jesus para todos. Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então eles farão o quê? Esse é o preço. Quer vencer? Ore mais, jejue mais, se consagre mais. Não vai haver batalha impossível para você. Vamos comigo em Esther. Vou te mostrar pessoas que venceram pelo jejum. Esther. Falar com o pastor. Você vai nos Salmos, você vai voltar a Jó, e antes do Jó você acha o livro da Esther. Pastor, quem é Esther? Esther é uma judia que foi escolhida pelo rei. Ela foi escolhida no lugar da rainha Vaste. Então ela já tinha uma experiência de como é que era o marido dela, o Assuero. Era meio durão. A Vaste lá não quis se apresentar, ele tirou ela, já escolheu outra para ser esposa dele. Havia uma lei no império do rei Assuero. Que lei era essa? Ninguém podia entrar na presença do rei se o rei não convocasse essa pessoa. Se você quisesse falar com o rei, você não tinha o que fazer. Tinha que esperar o rei te chamar. Senão você nunca falava com ele. Você passava a vida inteira e não falava com ele. O que aconteceu? Surgiu uma lei. Essa lei era contra todo o povo judeu. Tinha a data precisa, onde todos os judeus seriam exterminados. A rainha era judia. O tio dela, Mardoqueu, foi avisá-la e pedir para que ela fizesse alguma coisa pelo povo dela. O que ela fez? Decidiu jejuar. E ela disse: eu vou entrar na presença do rei. A única forma dela continuar viva era se o rei sentisse no coração de estender o cetro para ela. E ela tocava na ponta do cetro. Então o rei iria ouvi-la. O que ela fez antes disso? Vamos lá? Esther capítulo 4, versículo 16 diz assim: ó, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, a Esther falando, e não comais e nem bebais por quanto tempo? 3 dias. Aí ela vai dizer, nem de dia e nem de noite, porque às vezes, pastor, eu vou fazer um jejum de 3 dias, mas daí você fica o dia sem comer e janta. O dela era realmente total, sem comer, sem tomar água, não importa o horário, 3 dias. Aí segue comigo. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Aí ela diz aqui, ó, e perecendo, ela disse, se o rei não me ouvir, eu vou morrer, eu pereço. 17, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou.
E sucedeu, capítulo 5, versículo 1, que ao terceiro dia Ester se vestiu das vestes reais, se colocou no pátio interior da casa do rei, na frente do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o trono real na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela achou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Olha o que o rei falou para ela: até metade do reino, se te o que, pessoal? Dará. Olha para mim, o jejum tem o poder de mover céus e terra, o coração das pessoas. O rei podia matá-la, ela já tinha experiência da última esposa. Quando a última esposa Vaste desafiou Assuero, sabemos o fim que ela teve. Ela sabia que ela poderia morrer. Ela até falou para Mardoqueu: se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou jejuar e vou pedir através do jejum e da oração que Deus quebrante o coração do Assuero, para que ele me ouça e os judeus tenham uma chance. Irmão, o jejum funcionou tanto que quando o rei olhou para ela, ele disse: pode pedir o que tu quiser, até metade do reino. Nenhum rei da metade. Quem é que tem casa própria aqui? Você tem a sua casa? Você chegaria para uma pessoa que está há pouco tempo contigo e diria para essa pessoa: vou vender minha casa, vou te dar metade? Você faria isso? O rei está dizendo para uma mulher que está há pouco tempo com ele, comparado com a outra, é pouco tempo: olha, metade do reino é teu. Deus tocou o coração dele. Mas como é que Deus tocou o coração dele? Porque ela fez algo que nós precisamos começar a fazer: jejum. E o quê? O jejum vai potencializar a sua oração. Faz com que a sua oração no mundo espiritual tenha um efeito maior sobre os demônios, porque o jejum te aproxima de Deus. O jejum faz você quebrar sua carne, o jejum faz você ficar mais sensível. Ela venceu. Outro homem que venceu, vamos para o livro de Esdras. Volta para trás, só um pouquinho para trás. Você está no Ester, você vai voltando, pessoal. Ester, você vai voltando aí, você vai chegar em Neemias, depois você vai chegar no Escriba, lá no Esdras. Tá? Esses três livros, eles funcionam quase no mesmo período. Esdras, ali, pouca divisão de tempo entre essas três histórias. Eles estão quase na mesma fase do tempo. Agora, quem é o Esdras? O Esdras é um escriba e ele quer voltar para a terra dele. Ele está fora da terra dele, ele está servindo a um outro rei, uma outra nação, assim como Neemias. E ele quer voltar para Jerusalém, para o povo dele. Só que ele pregou para o rei. Ele pregou Jesus para o rei. Então ele tinha uma baita jornada, uma quilometragem alta, só que ele não tinha soldados para protegê-los. Era só ele mais umas pessoas simples. Você imagina hoje, já é perigoso, tem bandido, tem isso, tem aquilo. E naquela época que não tinha polícia, como é que você fazia numa viagem dessa? Então ele tinha uma viagem longa para fazer, sem defesa. Bandidos, salteadores, perigos, pessoas mal intencionadas, pessoas que pegavam outros seres humanos, transformavam eles em escravos, levavam para outras nações e vendiam. Só que ele precisava fazer uma viagem. Ele disse: eu não vou pedir para o rei me mandar soldados, nem cavalaria, porque eu preguei para o rei que o meu Deus é poderoso. Ele decidiu fazer um jejum e orar, para que Deus desse para eles uma jornada, e uma jornada segura. Ele chegou lá sem nenhum bandido tocar nele. Olha o que diz aqui o livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então ele venceu também com jejum e oração. Aí diz o versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei, o que, pessoal? Exército, cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, olha o que ele pregou para o rei: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, o que ele fez, pessoal? Vamos ler? Jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Pega uma caneta e sublinha o final desse versículo. Ele fez um jejum. Olha o final do versículo, o que diz a sua Bíblia? E moveu-se pelas nossas orações. Irmão, o jejum potencializa a sua oração. O que você precisa vencer? O que existe há anos na sua vida que até hoje não foi vencido? Qual é a doença? Qual é o problema? Qual é a luta? Jesus mostrou o segredo.
Existem castas que só vão sair com jejum e só vão sair com o quê? Você precisa fazer isso. Está na hora da gente começar a usar mais a arma que Deus nos deu. Mas o jejum é, como eu digo para você, é igual uma academia. Não é amanhã que você sai derrubando todo mundo. Você entrou na academia hoje, você levantou só o ferrinho lá, só a barra. Daqui a um tempo, você vai começar a botar peso. Eu começo uma disciplina. Vou fazer uma vez por semana jejum em um período. Os problemas já vão desaparecer semana que vem? Não. Mas daqui a uns meses, o que você não conseguia vencer, você já vai começar a vencer. Amém? A gente precisa se consagrar. É uma arma infalível, poderosíssima que Deus nos deu, mas que poucos cristãos têm usado. Porque para jejuar, você tem que negar a si mesmo, você tem que quebrar a sua carne, você tem que deixar de fazer a sua vontade para buscar Deus. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.